Paz seja com todos. Vamos, amiga, com sua permissão e bênção, iniciamos esta tarefa em seu nome. Conceda que possamos aproveitá-la agradecendo ao Pai que nos constrange com amor a sermos segundo a sua divina vontade. Para a nossa reflexão de hoje, abordaremos o versículo 20 do capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Para uma melhor compreensão do versículo, vamos ver 3 questões de O Livro dos Espíritos, antes de adentrarmos ao versículo propriamente dito. Primeiro, a questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências materiais. Essa é a resposta. E a resposta continua. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão ou inteligência responderá. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Questão 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Agora voltemos à questão primeira do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Posto isto, vamos ao versículo 20 do capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. O versículo nos remete às coisas invisíveis, às coisas que não podemos ver ou sentir com os sentidos materiais. E o versículo prossegue: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, o mundo aqui refere-se ao nosso planeta Terra, nós sabemos, na doutrina espírita, por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que houve um momento
em que o nosso planeta Terra não era ainda materializado, porque era invisível. Era um acumulado de energias, onde se encontravam todos os ingredientes necessários para a formação da matéria, mas em potencial. Estava tudo lá, ou está tudo lá, mas ainda não é. Jesus recebe essa massa, essa coisa, das mãos do próprio Criador, do Deus nosso Pai, Criador de todas as coisas, e pelo seu poder, pelo poder de Jesus de criar, porque é um co-criador, o Cristo, trabalha milênios e milênios estabelecendo pH, temperatura, pressão, camada de ozônio, elementos químicos, todas as condições necessárias e adequadas à vida, que se manifestam inicialmente ou materializam nas formas mais simples, mais rudimentares e posteriormente nas formas mais complexas. O versículo nos mostra que as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, o seu eterno poder, que é invisível, como a sua divindade, que também é invisível, são visíveis ou claramente se veem pelas coisas que estão criadas. O versículo chama a atenção também para o fato de que o eterno poder e a divindade se estendem pelas coisas que estão criadas e, portanto, podem aí, na criação, serem vistas. São as coisas criadas que falam mais precisamente da natureza invisível de Deus. A criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância e da falta de bom senso. Toda forma inteligente nasce de uma disposição inteligente. Assim, temos toda uma criação inteligente. Inteligência essa que dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal, vive no homem e cria no anjo. Mais uma vez, nos mostrando que Deus jamais cria algo pronto, terminado, mas aprimorável, como observamos na natureza. Tudo é lento, gradual e progressivo. Cada fase é sempre muito bem assimilada para que se possa passar para a fase seguinte. É o que eles dizem, que a natureza não dá saltos. A própria inteligência estagia pelos seres mais simples, mineral, depois vegetal, depois animal, para finalmente estagiar no huminal, que é a espécie humana, que é o topo da escala evolutiva na Terra e, portanto, o ser mais aperfeiçoado e mais complexo. A espécie que possui o pensamento contínuo, a capacidade de fazer escolhas, é o tal livre-arbítrio. Portanto, possibilidade de memória, raciocínios, aprendizagem e renovação, conclusões e noção de individualidade. Todos nós, seres humanos, possuímos dentro de nós um pouco dos reinos que nos antecederam, mostrando com isso que a criação é solidária. Os reinos se auxiliam uns aos outros. Nada foi criado isolado, separado. Assim como não existe vida material visível isolada do plano espiritual, que é invisível. Eles se
interpenetram, um influenciando o outro. O espírito atua na matéria, ou seja, a causa age no efeito, como o efeito pode refletir a causa. Os objetos visíveis no campo das formas transitórias geram forças invisíveis, também temporárias, no plano invisível, que repercutem no plano material ou visível. No trabalho de elevação da criatura, ela convive com os seres que necessita e recebe um ambiente adequado ao seu aperfeiçoamento e progresso. Mas é importante não esquecermos que a expressão vital da esfera em que a criatura respira vai muito além do que pode tocar os nossos dedos mortais. Existe, juntamente com o nosso processo evolutivo, interpenetrando com o nosso mundo material, forças espirituais invisíveis, intangíveis, mas fundamentais na sustentação do nosso aprendizado, na nossa jornada evolutiva. Não fosse isso, não daríamos conta de prosseguir nos momentos de maiores dificuldades. Toda a sustentação das nossas vidas, dando-nos mais condições ou possibilidades de aprendizagem e aproveitamento, vem do alto, ou seja, do invisível. A ação de Deus é incessante sobre toda a criação. Diz Jesus: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. É a providência divina que a tudo prevê e que a tudo provê. No livro Paz e Libertação, capítulo Divino Semeador de Emmanuel e psicografia do Chico Xavier, esse capítulo chamado Divino Semeador, desse livro Paz e Libertação, nos mostra quão difícil é sairmos das malhas da matéria e prosseguirmos para os valores invisíveis, porém permanentes do espírito. Nascer para a luz é um processo iniciado na intimidade do ser e posteriormente conduzido por mãos invisíveis, assim como na semente minúscula que guarda dentro de si toda a potência para se transformar em árvore robusta e forte. Agora vamos ler o capítulo do livro Paz e Libertação, desse capítulo Divino Semeador de Emmanuel, a psicografia do Chico. Assim como nas plantas em que temos a semente é atirada num ninho escuro da gleba em que se desabrocha sozinha e oprimida, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Desenfaixa-se das forças inferiores a fim de que seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal desponta, padece o assalto de vermes, quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta humilde crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasma a existência. Cresce para o brilho solar, vestindo-se de galhos e ramos tenros e florindo para frutificar mais tarde
com os valiosos recursos que sustentam a vida. Repara atentamente quantas vezes nos convoca o sublime semeador ao engrandecimento de nós mesmos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã é por um livro ou através de uma dádiva aparentemente insignificante. Assim, pois, diante do semeador divino, não esmoreçamos ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Confiemos no poder divino que nos cria para a imortalidade vitoriosa. E no silêncio do trabalho incessante no bem, ergamo-nos para a luz soberana, na certeza de que através da integração com o amor puro, o amor que não tem pretensões ou interesses pessoais, mas o amor que guarda a certeza de que toda boa dádiva vem de Deus. E o serviço não é só meu ou seu, mas de todos. Uns plantam, outros adubam, outros regam, como diz Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, porque quem dá o crescimento é Deus. Vive contente no seu setor de trabalho, confiado às tuas mãos ou à tua inteligência, e serve sem pretensões. Porque se o esforço é nosso no propósito de elevação, é Deus que põe as flores nas frondes. É Deus que concede os frutos segundo o merecimento de cada um. Lembrando que o Cristo Jesus segue adiante de nós, nos guiando e mostrando o caminho, deixando claro que Ele já passou por tudo isso. Sejamos dóceis. Para finalizar, recorremos, como sempre foi e é, a Emmanuel, hoje na lição 125 da obra subsidiária Fonte Viva, psicografada também por Chico Xavier. A palavra do Cristo habite em vós ricamente. É a Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Dizes confiar no poder do Cristo, mas se um dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos lega. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando réplitos, reclamações ou resistência e solicitando reparações. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos,
mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Acenderemos, porém, a luz, permanecendo nas trevas? Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a Boa Nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente.